Graça e paz, irmãs. Vamos hoje falar de frutificar, usando a palavra de Jesus Cristo, registrada no capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Eu creio que um dos meus trabalhos, uma coisa que tem no meu coração muito forte, é levar as pessoas a degustarem a palavra que está escrita na Bíblia. Palavra por palavra. Porque tudo que está escrito na Bíblia faz sentido até uma vírgula. Se você olhar e pensar, primeiro, que Jesus Cristo estava com os seus discípulos, e ele estava falando. Nós não sabemos que horas eram, do dia, da noite, se era de madrugada, se eles estavam sentados assim, na beira do mar, da Galileia, ou se eles estavam sentados em casa, ou às vezes no quintal da casa de Pedro em Cafarnaum. Mas ele estava falando, e de uma hora para outra, ele diz assim: eu sou. Eu sou. Vocês sabem o que é isso? Eu sou. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém. Olhe aqui. Quando Moisés perguntou para Deus, os anciãos de Israel vão me perguntar, como é o nome do Deus que te apareceu? Eu não sei seu nome. Deus diz para ele, eu sou. Eu sou é o meu nome. Isso Deus fala com Moisés lá no início da narração de Êxodo. Nós vamos passar por profetas maiores e profetas menores e tantas coisas. Vocês não vão ver os profetas explorando este termo, eu sou. Mas aí quando veio o querido, quando veio Jesus, ele usa, eu sou. Eu sou a videira verdadeira.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou Deus. Aqui nós precisamos ler com calma, deglutindo cada palavra. Vocês creem que esta palavra saiu da mente de Jesus Cristo? Saiu. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ele não diz eu sou uma videira, não. Só existe uma. A videira verdadeira. Meu pai, o agricultor. Pense nisso. Aqui você tem a videira. Quem cuida da videira é o agricultor, porque o agricultor cuida da planta dele. Qual é o desejo de um agricultor? Aqui Jesus Cristo diz, porque é o desejo do meu Pai, que dê muitos frutos. Lógico, o agricultor faz a sua plantação, e ele cuida de cada árvore, com todo o carinho e com todo o empenho, porque ele quer ver as suas plantas produzindo os melhores frutos. Ele se orgulha, ele se alegra de ver a árvore cheia de frutos, frutos maravilhosos, frutos deliciosos, e ele mostra a produção. Eu me lembro de algumas vezes, pregando aí pelo interior, ter visto exposição de gado. Às vezes a exposição é na frente da igreja onde eu estou pregando. Aqueles homens chegam com aquelas vacas leiteiras. Aqueles homens chegam cheios de alegria para mostrar: olha o que é meu. Exposição de cavalo de raça, mas também tem exposição de produtos da horta. Como as pessoas mostram aquilo com alegria. Não foi ele que produziu, foi a planta que ele cuidou que produziu. Então aquele é o resultado do trabalho dele naquela planta. Então, pelo que Jesus Cristo está dizendo aqui, a videira não produz frutos. A videira alimenta ramos que produzem frutos. Os frutos não são produzidos pela videira, mas eles não vão poder aparecer nos ramos se eles não estiverem conectados na videira. Porque a videira é o canal do alimento, é o canal do sustento. É impossível um ramo produzir fruto se ele não estiver inserido na videira, conectado para receber a seiva. E quando Jesus Cristo fala disso, ele fala para uma plateia de pessoas que estavam muito bem inteiradas do que era uma videira. Aquele povo que estava ouvindo Jesus era um povo judeu, e a grande maioria lidava com a agricultura. Então ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, mas o meu pai é o agricultor. O agricultor cuida dos ramos, para que o ramo dê fruto, porque o agricultor sabe que o fruto vai vir dos ramos. Videira não é como jabuticabeira. Jabuticaba nasce no tronco também, mas a videira só nos ramos. Bem, aqui Jesus Cristo diz, então, que ele, o agricultor, espera ver o fruto nos ramos e não no tronco da videira. Quando nós vemos isso, vocês lembram
lembram bem de um momento lá que Deus fala por boca do profeta Jeremias, no capítulo 55, quando Deus diz assim: assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes regue a terra, e a fecundem, e a faça produzir, para dar semente ao que semeia, e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Muito obrigada. Que belezinha, ela citando a Bíblia junto comigo. Louvado seja Deus pela sua vida, minha filha. Vá a fundo, porque é assim que você vai sempre alegrar o Pai. A palavra que sair da minha boca não retornará para mim vazia. É Deus que diz. Vou repetir. A palavra que sair da minha boca não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, fará a minha vontade e prosperará naquilo para que a designei. Palavra que saiu da boca do Pai e não voltou vazia. Qual foi a palavra? Vou perguntar de novo. Lembra que o anjo Gabriel vem lá de cima, trazendo uma palavra. Entre tantas coisas, ele diz para Maria: terás um filho. Olha a palavra de Deus. Ele vem, ele retornou vazio, ele veio como unigênito, voltou como primogênito. Uma palavra vem única e chega e diz, como está escrito em Hebreus 2: eis-me aqui, ó Pai, e os filhos que me deste, aos meus irmãos proclamarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É a palavra de Deus voltando cheia, trazendo muitos uma palavra. Uma palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de frutificar. A videira de Deus na terra veio para produzir muitos ramos. Essa videira é Jesus, é a palavra, é o verbo. E agora nós lembramos quantas vezes Jesus insiste. Ontem eu falei, cuidado com a palavra que Jesus Cristo repete. Aqui, ele repete no versículo 4 vezes o verbo permanecer. No versículo 5, uma vez. No versículo 6, uma vez. No versículo 7, 2 vezes. No versículo 9, uma vez. No versículo 10, uma vez. Permanecei, permanecei, permanecei. O segredo está na permanência. Permanência. Esse é o grande segredo, em permanecer. Ramo que não dá fruto, meu Pai corta, porque Ele é o agricultor. Porque o ramo que não frutifica, ele atrapalha. Ele atrapalha. O papel do agricultor é limpar. Deixa eu dizer para vocês, algumas traduções têm assim: o ramo que estando em mim não der fruto. Estando em mim. Então é possível estar em Cristo e não produzir. É possível, está escrito João 15, 2 de Pedro 2, eu vou ler
o que está em 2 de Pedro 2, porque eu gosto de palavra que nós podemos mostrar duas vezes. 2 de Pedro 2, Pedro nos diz: meus irmãos, desculpa, meus irmãos, eu disse primeiro ou 2 de Pedro? 2 de Pedro 2. Olha, 2 de Pedro 1, está escrito assim, no versículo 9: porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, meus irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas acham assim: bem, eu confessei Jesus como o Senhor, acabou. Começou. Você entrou no reino. Você entrou. Deus lhe deu a fé suficiente para você ouvir a palavra de Deus, crer e se render a Jesus Cristo. Porque antes nem isso você tinha, porque estava morto. Já nascemos mortos nos nossos pecados e delitos. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então, agora que você foi transportado do império de trevas para o reino do Filho do seu amor, agora você começa, porque você entrou no reino, você é filho de Deus. Agora importa que você produza como filho de Deus. E você tem que crescer, e você tem que ir mais fundo, e você tem que andar. Você tem uma nova cidadania, você tem pai, mas você tem um reino para trabalhar. Jesus Cristo disse: não vos preocupeis, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. O reino é nosso, nós somos responsáveis pela implantação desse reino aqui. Nós somos os trabalhadores deste reino. Nós precisamos acordar e nos incumbir desse trabalho que nós temos aqui. Por isso, nós temos que produzir. Nós já estamos enxertados na árvore, nas promessas de Abraão. Mas agora nós somos membros, galhos da videira verdadeira. E somos alimentados e regidos pelo sangue dessa videira. E movidos pelo Espírito que está em nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque a Bíblia aqui, pela palavra de Jesus Cristo, fala do agricultor. O agricultor cuida, ele alimenta, ele olha, ele está atento, olhando para o dia da sua produção. Ele fala de poda. O ramo que está produzindo vai ser podado para produzir ainda mais. Parece que Deus não colocou um limite na produção do ramo. Deus não dá o seu espírito por medida, meus irmãos. Ele não dá 2 gotas de espírito e para um 10 para outro. Deus dá o seu espírito. Eu acho bonito quando Deus fala por boca do profeta Joel e diz: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito.
é a enxurrada, é derramado sobre toda a carne. Então nós podemos beber amplamente deste Espírito. E quando Deus fala em frutificação, Ele não tem limite. Se o ramo está produzindo, Ele poda para dar mais frutificação ainda. Mas se não está produzindo, Ele corta. Porque não está produzindo. Eu não sei se você já viu o jardineiro. O jardineiro que faz a poda, ele tem uma tesoura. Mas tem o agricultor que tem a foice. A foice, ele vai passando e vai cortando e vai tirando a erva toda que está cortada pela foice e vai botando no monte para tocar fogo. A foice corta indiscriminadamente. Mas não é assim com a poda. Eu já observei quando a pessoa poda. Quando a pessoa poda, ele pega o galho, olha, torna a olhar, vai com a tesoura e corta. Corta lá, deixa aquele, pega outro, olha, sorri. O jardineiro sorri para o galho que ele está podando. Por que ele sorri? Porque ele está propondo o quanto aquele galho vai produzir. Ele poda. Eu me lembro quando minha filha morreu. E atrás da igreja, lá no Rio de Janeiro, tem um pátio assim, um jardim pequeno, só de rosas. Só de rosas, só roseiras. E o corpo foi velado na igreja toda a tarde, à noite, o enterro saiu no outro dia de manhã. E quando, no outro dia, eu fui à igreja para resolver tudo lá, eu saí, por trás da igreja, eu não imaginei que eu estava passando por ali, aquelas roseiras estavam podadas, eram só uns talos para cima, assim. Eu fiquei parada, porque aquilo me chocou, porque eu não tinha observado. A última vez que eu olhei, estava cheio de rosas, mas agora aquilo tudo tinha sido podado, só tinha uns talos secos para cima. Eu tomei um susto, e naquela hora me veio a imagem do cemitério São João Batista, onde ela tinha sido enterrada. E eu fiquei lá olhando, porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Na hora que eu entrei na igreja, tinha uma senhora parada com duas outras, e eu reconheci que ela era lá do Morro Dona Marta, e o Morro Dona Marta fica assim perto. E ela estava olhando assim para mim quando eu cheguei, muito séria. As três tinham chorado. E eu imediatamente pensei, elas desceram do morro, porque não puderam estar no enterro da minha filha. Vieram me dar um abraço. E aí eu fui, falei com elas, choramos juntas. E ela disse: irmã, eu vim aqui para lhe pedir ajuda. Eu disse: o que foi? Minha filha morreu. Ela estava com AIDS, no hospital, morreu. E o corpo está lá. Ela morreu anteontem. E se eu não tirar hoje, ela vai ser enterrada como indigente. E eu não tenho como enterrar. Eu vim lhe pedir o dinheiro. E eu estava quase no zero do dinheiro. Eu disse: minha filha, quanto é? Digamos que o enterro da minha filha tivesse custado 730 ou 7.300 reais.
Ela disse: são 730. Era o dízimo do enterro da minha filha. Eu peguei, disse para ela: espera aqui um pouquinho. O pastor estava vindo, pediu dinheiro para ele, ele me deu, eu dei para ela enterrar a filha dela. A única coisa que eu disse para Deus foi: o Senhor levou a minha filha e eu ainda tenho que entregar o dízimo do enterro. E foi naquela hora que eu ouvi: não era sua, era minha. Eu não tenho que pedir licença para levar o que é meu. Deus me trata assim, porque Ele sabe que eu sou ruim demais. Eu disse: tudo bem. Aí elas foram embora. Eu saí dali com aquele negócio. Você pode imaginar, era um ano que meu marido tinha morrido, minha filha morreu. E agora, essa confusão toda, eu estava assim, eu venho por trás e eu passo exatamente naquele jardim, cheio de rosas, mas ele tinha sido podado, só tinha talo. Parei. Eu vi ali Deus falando comigo. Eu não ouvi nenhuma voz, eu não tive nenhuma visão. Eu vi que Deus queria me ensinar mais alguma coisa. Eu não sei quanto tempo eu fiquei parada olhando para aquilo, foi impactante. Eu nunca tinha sido impactada por uma poda, numa árvore, num jardim, mas naquele dia, aquilo me impactou, fiquei parada. Muito tempo ali. Depois veio atrás de mim uma mão, a esposa do meu pastor, e disse para mim: eu quero marcar um encontro com você. Eu disse: oi, Judite. Ela disse: eu quero marcar um encontro com você. De hoje a 1 mês, aqui, a essas horas. Eu disse para ela: por quê? Ela disse: para você olhar. Depois eu entendi o que ela queria me dizer. E eu voltei lá com ela um mês depois. Aquilo estava explodindo numa profusão de flores. E ficou muito mais lindo do que era antes. Poda. Deus poda o ramo que tem o potencial de produzir mais ainda. Algumas Bíblias dizem: o ramo que produz, ele limpa. Porque precisa ser limpo, precisa ser tratado. Poda dói, meus irmãos. Poda dói. Na hora que você está sendo podado, pelo amor de Deus, não diga que foi o diabo. É Deus que está permitindo a poda, porque Ele sabe que você pode produzir mais para a glória dEle. E Deus permite a poda porque Ele nos ama. Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, vocês lembram que quando eles saíram do Egito, Deus faz uma aliança com Israel. E por essa aliança, Deus se torna o marido da nação Israel. Durante toda a caminhada pelo deserto, Ele vai se dando a conhecer a sua nação esposa. E como todo marido quer dar um lar para a sua esposa, o lar era Canaã. Então ele prepara a esposa para entrar no seu lar. E quando ele começa a falar deste lar, ele diz: olha, vocês vão beber de vinhas que não plantaram, de poços que vocês não cavaram. Eu vou mandar a chuva na medida certa, o calor do sol na medida certa. Vocês vão ter uma produção muito grande. Só uma coisa: não se misturem
com aquelas culturas. Não adorem os seus deuses, porque senão eles vão expulsar vocês da casa de vocês e tudo mais. E eles prometeram a Deus. Quando eles vão entrar na terra, Deus diz: hoje eu tomo os céus por testemunhas diante de vós, de que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que possais viver vós e os vossos filhos. Eles entraram na terra e não demorou muito. Eles estavam flertando com os Baalins, e parece que de todos os Baalins o mais charmoso era Baal. E aí Deus mandava campos amarelinhos de trigo, campos amarelinhos de milho, e eles diziam: olha o que Baal nos deu, olha como Baal é bom. O Deus de Abraão é Deus no deserto. Ele mandava aquele maná todo dia, a mesma coisa. Aqui não, aqui é Canaã. Baal dá o melhor para nós. Tudo que Deus dava, eles atribuíam a Baal. E Deus começou a mandar profetas para chamar a atenção, para dizer, para trazer o povo de volta. Eles não queriam saber. Por fim, Deus manda um homem do coração dele, o profeta Oséias, um homem santo, e diz: Oséias, você vai ao mercado comprar uma prostituta, casar com uma prostituta, você vai ter filhos de prostituição, para ver se esse povo entende o que é um Deus santo em aliança com uma nação prostituta. Não adiantou. Quando chega no capítulo 2, versículo 14, Deus diz assim: portanto, eis que eu te atrairei para o deserto, e falarei mansamente ao teu coração. Tirarei da tua boca os nomes dos Baalins. Lá, no deserto, tu serás obsequiosa para comigo, como nos dias da tua mocidade, como no dia em que te tomei pela mão e te tirei da terra do Egito. Lá não me chamarás mais meu Baal, me chamarás meu marido. Talvez pensemos: puxa, por que Deus vai fazer isso? Porque Ele ama. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de solidão. Deserto é o lugar onde ninguém quer ficar. Quando Deus diz: eu vou te atrair para o deserto, esse deserto pode ser o desemprego, pode ser uma doença, pode ser um luto, pode ser um divórcio, pode ser problemas graves. Isso é deserto. Quando a pessoa está no deserto, ela lembra de Deus, porque Deus fez isso. E Deus faz, é deserto. E quantas vezes, mesmo no deserto, ainda achamos que Deus não podia permitir aquilo. Mas acontece que quando você estava no burburinho da cidade, você esqueceu dele. E os bens que ele lhe deu, você atribuía ao diabo. Quantas vezes você pensa que você tem um bom emprego, um bom salário, porque você é inteligente, porque você estudou, porque você é bacana? Ou se não fosse o Senhor que lhe deu a inteligência, que abriu o balão de oxigênio para você respirar na hora que você nasceu. Se não fosse o Senhor, você esquece. Há um salmo, o Salmo 103, onde o salmista decididamente ele fala com a alma dele, e ele diz: minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele
quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua juventude se renova como a da águia. Quantas vezes nós esquecemos de todos os benefícios e lembramos só dos problemas. Parece que nós temos prazer em ir catando, selecionando os problemas para segurarmos. E esquecemos das bem-aventuranças. Não faz muito tempo eu estava conversando com uma moça cristã. Ela sentou diante de mim e disse: não aguento mais. Irmã, nunca eu tive ninguém para fazer nada para mim. Eu disse: oba, nunca, minha filha, nunca. Minha filha, será que um dia você tomou uma mamadeira? Quem foi que preparou essa mamadeira? Não estou falando disso. Eu disse: então você está falando de quê? Se você está aqui hoje, houve quem lavasse aquelas suas fraldas, ou trocasse. Houve quem lhe desse banho. Houve quem lhe desse comida sem você trabalhar. Aí eu fui citando para ela. E você diz que nunca ninguém fez nada por você? Que espírito é esse que está se movendo em você? Aí eu fui levando o fundo no final. Ela já estava reconhecendo que foi ela que nunca fez nada para os outros. Porque tem pessoas, sabe? Provérbio diz: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. É o dá. Eu sempre quero. Primeiro eu. Tem um samba que diz: primeiro eu, depois o samba. Mas é primeiro eu e depois todo mundo. Primeiro eu, depois eu. Nós não podemos olhar para o sofrimento como castigo. Precisamos olhar para o sofrimento como cuidado. Todo ramo que estando em mim não der fruta, meu Pai poda. Meu Pai corta. Mas o ramo que der fruto, meu Pai poda. Poda. Você está passando pela poda? Está passando pela... Dói, não é? Poda dói, o negócio fica feio, a aparência não é agradável, mas quando volta a brotar, que maravilha! É o pai, é o agricultor que cuida, ele cuida dos ramos. Você é um ramo. Jesus Cristo disse frontalmente para os seus discípulos: vós sois os ramos e o meu Pai é o agricultor. É Ele que cuida de vocês e o prazer dele vem da produção de vocês. Se vocês querem ver o Pai tão alegre, tão satisfeito, produza frutos lindos para Ele ver que você produziu. Mas para você produzir esses frutos, você precisa estar permanecendo em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos lembrar disso. Se você quer agradar a Deus, produza os frutos. Vocês se lembram de um fato que aconteceu lá em Atos 16? É tão engraçado ali. Atos 16, tá? Paulo e o pessoal dele vão para a Ásia. E o Espírito Santo disse: para cá não. Vai. Voltaram na outra direção. O Espírito de Jesus Cristo diz negativo: para cá não. Eles ficaram ali rodando. Tem alguns missionários aqui presentes. Tem horas no ministério que a gente diz: e agora, qual é o próximo passo? Não sabemos. Não sabemos. Quando você estiver assim sem saber, pare, respire,
Vá orar. Quem sabe dar uma boa deitada. Porque a direção vai chegar. Era assim que Paulinho de Tarso estava com a turma dele no meio do mar. Nada. Às vezes a gente pensa assim, será que eu estou em pecado? Tá sim, você é pecador. E Deus sabe que somos, mas não vivemos na prática do pecado. De noite, Paulo teve uma visão. Um varão macedônico, olha o que Deus faz. O anjo se fantasiou de Macedônia, gente. Eu vou dizer para vocês por quê. Por causa disso aqui. Por causa de mulher. Mulher orando. Passa na Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que ele tinha que tomar a direção da Macedônia. Foi para lá. Chegou lá, chegou na cidade de Filipos. Veio a saber que tinha um lugar de oração. Aí, sábado, se dirigiram para lá. Perto do rio, tinha um lugar onde se reuniam umas mulheres para rezar. Porque oração sem Jesus Cristo é reza. As mulheres se reuniram ali para rezar. E elas rezavam, viu? Graças a Deus que rezavam. Como elas iam orar se elas não conheciam Jesus? E rezavam. E rezavam. E Jesus Cristo disse para cá não, o Espírito Santo disse para lá não, é lá. Por quê? Porque tem uma mulherada lá que ora e ora e ora e ora. Quando você ora aqui na terra, os céus se abrem. O inferno se revolta, porque vai acontecer uma coisa linda aqui. E Paulo foi para lá. Chegou lá, ele entregou o que elas precisavam. Logicamente, o que é que elas precisavam? Jesus. Na hora, as mulheres receberam Jesus no coração, já foram batizados. Uma delas era uma sacoleira, mulherão espetacular. A mulher era uma sacoleira. Ela comprava púrpura lá em Tiátira e vendia em Filipos, na Europa. A mulher era trabalhadora. Na hora, ela foi batizada com todos os seus filhos, toda a sua casa. Aí assim, com a cara de pau, sabe como é mulher? Ela veio e pediu para Paulo: se vocês acham que eu sou digno, venham se hospedar na minha casa. Já abriu a casa dela se tornou a primeira congregação na Europa. Primeira congregação na Europa. Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. Que coisa linda! Agora, quando elas oravam, a oração delas já iam diante do trono de Deus. Porque antes a oração ficava batendo. Você sabe disso, não é? Capítulo 8 de Apocalipse nos diz que quando fez silêncio no céu cerca de meia hora. Aí os anjos dizem que é por isso que a gente sabe que lá não tem mulher. Mas isso é implicância dos homens. Fez silêncio no céu cerca de meia hora, porque os crentes estavam comendo. Mas olha, capítulo 8 de Apocalipse, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Daqui a pouco, entram 7 anjos. 7. Ficaram lá. A cada um deles foi dada uma trombeta. Isso quando o Cordeiro abriu o 7º selo, tá? 7 trombetas. Então os anjos aqui prontinhos com as suas trombetas. Entra um 8º anjo, com um incensário de ouro na mão, sozinho. E ele pega a brasa do altar e coloca muito incenso ali, e ele perfuma
com as orações dos santos o trono de Deus. Olhe bem, a oração de todos os santos, junto com a brasa do altar e as orações, diante, perfumando o trono de Deus. E quando o perfume enche aquele ambiente, ele atira o incensário para a terra. E a terra responde com trovões, vozes e terremotos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a única oração que afeta e perfuma o trono de Deus é a oração dos santos. Quem são os santos? Aqueles que um dia confessaram Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Por exemplo, carta de Paulo aos Efésios, ele diz: aos santos. A carta é dirigida aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. A carta era só para os santos. Quem eram os santos? A congregação que estava sentada ouvindo a carta. Então nós somos os santos. Só a nossa oração sobe. A oração de Lídia com as amigas ficava batendo na porta. Não podia entrar porque elas não oravam em nome de Jesus. Mas agora Paulo chega lá e ele anuncia Jesus e elas são batizadas no nome de Jesus Cristo. E agora a oração delas entra com profusão diante do trono de Deus. Vocês lembram de Cornélio? Lá em Atos 10, Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem que ele dava muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Mas, coitado de Cornélio, ele não conhecia Jesus. Se ele orava de contínuo, a oração dele ficava assim, ó. Mas não entrava, porque ele não orava em nome de Jesus. Aí Deus tomou providências. Aí Deus mandou o anjo, vai lá, avisa para Cornélio. Deus mandou dizer para Cornélio, para ele mandar chamar Pedro, para Pedro anunciar meu filho, para a oração dele já vinha através do meu filho. Aí o anjo falou com Cornélio, que mandou chamar Pedro. Pedro foi lá, anunciou, todo mundo aceitou Jesus. Agora a oração de Cornélio vem para a presença de Deus, não fica batendo a porta. Está vendo? O ímpio ora, mas a oração dele fica batendo na porta, porque o caminho único para o Pai é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, Jesus Cristo disse que os ímpios oram. Os fariseus oravam para eles. Quando orardes, não façais como os fariseus, porque eles oram também, mas a oração deles não chega diante do Pai, porque eles não vão através de Jesus Cristo. Por que nós estamos dizendo isso? Por causa Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo fala disso no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Verdade é a palavra é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você vê como Lídia imediatamente frutificou para a glória de Deus. Assim que ela conheceu Jesus, ela creu, ela confessou, o coração dela foi aberto.
E ela já recebeu os homens de Deus em casa. E a igreja de Filipos, que começou na casa de Lídia, foi que sustentou o ministério de Paulo. Não é? Foi que sustentou o ministério de Paulo. Imediatamente esta mulher frutificou. Até hoje nós seguimos o exemplo desta mulher de oração e de trabalho. Quando nós olhamos Priscila e Áquila, lá em Atos 18, você lembra quando Apolo chegou? A Bíblia, vou dizer para vocês, quando o doutor Lucas fala de Apolo, ele coloca uns adjetivos para Apolo, ele não tem o hábito de colocar para todo mundo, não. Ele fala de Apolo de um jeito espetacular, não é? Ele diz, nesse meio tempo, Atos 18, 24, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria. Sabe o que significa? Um homem culto, um homem que lia, porque Alexandria era a biblioteca que tinha o maior número de volumes naquela época, e aquilo era uma riqueza. Então dizer que uma pessoa era de Alexandria é dizer que é muito culto. Judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Eu não sei porquê, mas eu sempre acho que Apolo era bonito. Talvez por causa do nome. Não é? Um Apolo, assim, uma coisa linda. Olha este homem, eloquente. Puxa vida, um homem eloquente está difícil. Eloquente e poderoso nas escrituras. Quer mais? Minha irmã, você aí que está orando por um noivo para sua filha, olha esse Apolo. Ora nessa escritura. É bom demais. Ursinha, é assim que eu oro por você. Se Deus tem ainda para você um Apolo, tem que vir assim, ou então não vai passar no meu crivo. Olha este Apolo, ele era instruído no caminho do Senhor. Uau! Sendo fervoroso de espírito, viu? Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Aí, conhecendo só o batismo de João, sujou no fim. Sujou. Tadinho de Apolo. Com tudo isso, mas, olhe bem, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Vamos prestar atenção nessa dupla, Priscila e Áquila. Eles estavam lá na sinagoga, eles eram judeus. Eles também fabricavam tendas junto com Paulo. Apolo entrou, bonitão. E ele pregou, e ele era eloquente, ele conhecia, o homem era um negócio espetacular. E o povo estava assim, ó. Que judeu! E quando Apolo saiu na porta, o povo dizia, que palavra! Que palavra! Priscila e Áquila eram discípulos de Paulinho de Tarso. Mas viram, sabe por quê, meus irmãos? Lata, quanto mais vazia, mais barulho ela faz. Não é? Se você vê uma lata vazia e botar uma lata cheia, bate na cheia, não faz barulho, mas a vazia faz um barulho. Então, cuidado com muito barulho. E Priscila e Áquila estavam lá,
quietinhos na congregação, deixaram todo mundo sair. Quando saíram, Apolo, vamos lá em casa, tem kosher. Kosher é a comida judia, que não tem isso, não tem aquilo, tem kosher. E lá, eles explicaram o batismo de Jesus, porque eles só conheciam o batismo de João. Olha esse povo frutificando. Você viu Priscila e Áquila? Frutificando. Por quê? Porque eles estavam permanecendo na videira, permanecendo na palavra. Eles estavam sendo podados, sim, pelo agricultor que é o Pai, porque eles estavam sofrendo ali. Eles eram discípulos de Paulo, que eu nunca vi padecer tanto, mas eles estavam produzindo frutos. Quem foi Apolo? Quem foi Apolo? Que compartilhava do ministério junto com Pedro, Paulo e Apolo. Eram os três. Produziu frutos. Às vezes você diz assim: olha, eu não tenho não. Fico em casa, eu prego aqui um pouquinho, só dá para pregar para o meu vizinho. Vou dizer para vocês aqui, ó. Eu comecei a pregar, sabe quando? Para as mulheres que trabalhavam como empregada doméstica no meu prédio. Eu pregava na escada, no lado da saída de serviço da minha cozinha, porque meu marido não permitia que eu pregasse fora. Foi lá. De lá fui para o presídio. Eu pregava do lado de fora, porque eu tenho esse vozeirão, né? Eu tenho esse vozeirão. Então ninguém deixava eu entrar no presídio. Aí eu pregava do lado de fora, para os presos ouvirem lá dentro, até que um dia que não aguentaram mais comigo, me deixaram entrar. Depois eu fui pregar na praça, em frente ao Morro Dona Marta, na rua São Clemente, no Rio de Janeiro. Quem me levou para o morro foram as crianças que brincavam ali. Hoje eu prego nos púlpitos mais avançados, mas eu comecei lá. Tem um começo, meus irmãos, nós não podemos desistir. Você tem que florescer onde você está. Agora, se eu estou plantado aqui em Salvador, eu vou florescer aonde? Eu começo aqui, e eu vou florescendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando se fala de florescer, nós conhecemos o livro de Cantares. O livro de Cantares é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento. Quando chega no final do livro de Cantares, bem no capítulo 8, versículo 8, aí a igreja, porque a mulher representa a igreja, diz: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a nossa irmã quando ela for pedida? Aí vem o conselho: se ela for o muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Mas se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Seios na Bíblia, todo esse crescimento da igreja aqui é representado no corpo de uma mulher. Porque quem criou a mulher foi Deus. E Deus fez a mulher do jeito que Ele quer vê-la. Então, quando fala de cabelos longos, fala de força. Lembra que Sansão tinha força enquanto o cabelo não estava cortado? Cabelos longos fala de força. Cabelos negros fala de juventude. E assim por diante. E os seios? Seios falam de maturidade. Por exemplo, quando a Bíblia diz: os teus dois seios, como crias gêmeas da mesma gazela, que se apacenta entre os lírios, está falando da uniformidade. Porque enquanto a menina dos seios, porque enquanto a menina é menina, ela não tem seios. Mas ela, quando começa a se preparar para uma época de produção,
de reprodução, os seios apontam. Quando os seios estão prontos, uniformes, eles não produzem leite, não produzem nada. Ela vai estudar, ela vai casar, ela vai engravidar. No dia que ela parir, os seios gritam: ei, olha nós aqui, somos duas mamadeiras, com alimento balanceado para o seu bebê, na temperatura certa. E você observa que quando o neném sai do ventre da mulher, que traz e bota no seu seio, ele vai, quando ele encontra o mamilo, ele abre a boca e suga. E você dá graças a Deus que ele não tem dente. Porque seio é a bênção que Deus colocou para que não falte alimento para o seu bebê. Então, aqui quando ela diz, nós temos uma irmãzinha na nossa congregação que ainda não tem seios, quer dizer, ela não pode frutificar. Ainda não tem seios, não chegou a época de frutificar. Porém, ela já está lá sendo preparada para a hora de frutificar. O que faremos a ela quando for pedida? Quer dizer, como é que nós vamos tratá-la na hora que ela tiver que frutificar? Aí vem a resposta, vocês dão com cuidado. Tem que observar aonde e como ela vai frutificar. Se ela for um muro, coloca sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cerca com tábuas de cedro. Você já viu o muro? O muro é silencioso. O muro é imutável. O muro estabelece limites, mas o muro está presente. Ele nunca faz barulho, mas ele está presente. A porta não. A porta você abre e fecha, abre e fecha. Então, quando a porta tem o perfume do cedro, ela espalha o perfume. Não adianta você botar cedro no muro, porque o muro vai ficar lá. Mas o muro, quando você bota uma torre de prata, quer dizer, torna uma pessoa que pensa, que para, mas que tenha consciência da redenção, do preço pago, porque a prata significa preço pago. Ela observa, ela não faz barulho, ela não incomoda, mas ela tem a consciência da redenção, para guardar, para proteger. Então, aqui está dizendo que cada pessoa vai frutificar de acordo com aquilo que Deus determinou. Mas todo filho de Deus é chamado a frutificar. Mas só é possível frutificar se ele estiver conectado, permanecendo no tronco, na videira. Porque esse agricultor só cuida dos galhos da videira, porque a ele interessa o fruto da videira. E Jesus Cristo foi específico, ele é específico, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é agricultor, e o agricultor trabalha para que os ramos produzam o máximo para o prazer dele. Nisto é glorificado meu pai, em que deis muitos frutos. Então, quando nós frutificamos não para a nossa glória, nós frutificamos para a glória do Pai. Minha irmã, eu lhe peço hoje, que Deus, no seu coração, desperte um desejo tão grande, de vê-lo satisfeito com você. Um desejo tão grande de agradar a Deus. Quando você vê Jesus
na beira do Rio Jordão. João lá dentro batizando. Quando Jesus sai, o Pai diz, ele escancarou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E a gente pergunta, em quem que Deus se comprazia tanto? Jesus não tinha chamado um discípulo, ele não tinha pregado o evangelho, ele era o carpinteiro, o filho do carpinteiro, não tinha feito um milagre. O Pai se comprazia no estilo de vida dele. Ele se comprazia em quem Jesus era. Deus tinha prazer porque Jesus já frutificava para a glória dele. Então, meus irmãos, que nós possamos frutificar para que nosso Pai se alegre em nós. E todas as vezes que estivermos frutificando, pode ter certeza que a poda pode chegar. E quando a poda chega, grude-se a Ele, glorifique a Deus, e sofra e chore, mas espere o outro momento da sua produção, porque o Pai está olhando para frente. O Pai está levando você a um momento novo na sua vida, a uma nova estação, a uma produção muito maior, e que seja assim, para a glória do Pai. Amém.